Tudo bem contigo? Se não tiver, vai melhorar, né? Bom, em busca dessa melhora, vamos aí ver composição com componentes. Bom, agora a gente vai ver por que que Vue se tornou o grande framework que ele é hoje. Bom, basicamente o sistema de componentes, né, é um recurso muito importante e ele é uma abstração, pode ser uma abstração de alguma funcionalidade que a gente precisa. E como se diz, né? A gente faz componentes menores, depois vai aumentando, né? Para componentes maiores, para facilitar aí a nossa vida. É a pequena obra, né? O tijolo em tijolo até a construção toda ficar completa. Bom, como é que a gente define aqui um componente, né? Ah, eu só coloquei aqui o app.js no arquivo separado só para funcionar. A gente tem que definir antes da instanciação, tá? Os componentes. Se for colocar depois, ele não vai reconhecer, porque ele não vai saber que existe. View.componente, o nome dos componentes como primeiro parâmetro, vamos colocar aqui item. E como segundo parâmetro, ele recebe um objeto. Esse objeto tem vários atributos, né, que a gente pode estar utilizando. Mas o principal dele é o template. Basicamente você não precisa do resto, né, se você tiver o template. Então vou incrementar um HTML aqui, item. Beleza. Item teste. E ele também aceita mustache. O que que isso implica, né? A gente pode fazer operações, né? Manipular os dados e tudo mais. Então aqui, salvando aqui, né? Como é que a gente utiliza aqui? Bem tranquilo. É como se fosse isso aqui vai ser sua tag HTML. Então cuidado para você não criar um ataque que já exista, né? Item pode ser assim ou opa, um item assim. A gente bota para executar aqui. Então você vai ver aqui dois itens. Vou modificar aqui um pouquinho só para ver que são realmente dois itens completamente diferentes, né? Os resultados aí vão ser totalmente distintos. Ah, vai aparecer a tag item? Não, ele substitui item pelo template, beleza? Como eu falei antes, se a gente colocar depois da instanciação, ele não vai saber que existe. Ele vai dar um erro aqui, né? Que está tentando procurar item, mas não existe. Então, beleza. Então tá, né? A gente criou o nosso item aqui. Vamos fazer uma pequena modificação. List item. E agora a gente vai trocar aqui para uma lista ordenada. List item. Nossa senhora. Ah, miséria. Então, a gente pode aqui estar substituindo por uma lista. Ele trabalha muito bem com dentro de HTMLs e tudo mais, tá? É, Então, bem tranquilo. A gente criou agora a nossa lista, né? Pode ver aqui, né? Que agora é uma lista. Joinha. Então vamos lá. Como que os componentes podem se conversar entre si, né? Um pai mandar informações para um filho, né? Já que aqui a gente já está utilizando Mustache, então muito provavelmente a gente pode fazer operações. Com o atributo props. Você informa qual que vai ser a propriedade, o atributo que ele vai pegar HTML aqui, que ele vai converter como dado. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar item, já que é uma lista genérica. Então, essa lista genérica, eu entendo que, como atributos que serão passados, vai ter item.name. Opa.
item.name. Olha que legal. Agora a gente tem que passar esses dados para a lista, né? Vamos criar uma lista aqui genérica. Animais. Então o animal aqui vai ter um ID e um name. Vou colocar em inglês que é mais menorzinho os nomes. Vou colocar aqui uns 4. Um cat, bird, fish. Os nomes mais tranquilinhos. Beleza. Então a gente vai passar esses animais para essa lista. Mas como é que a gente faz? Se você entendeu que ele aceita propriedades, então muito provavelmente, como ele é uma tag HTML entre aspas, né, ele vai aceitar diretivas. Ele aceitando diretiva, o que implica? A gente pode usar outros recursos. Então, vfor, a gente pode estar utilizando um eventos, a gente pode estar atribuindo. Então, vamos aqui colocar um vfor e a in animais. Então, vbind, como é uma lista, né, é interessante a gente passar o key dela. Então, a.id. E como propriedade, a gente tem que passar aqui vbind, só que agora, em vez de ser, como é que fala? Alguma propriedade HTML, alguma coisa do tipo, a gente tem que passar item. Então, a gente passa no item, a gente vai colocar o A, o objeto em si mesmo. Na hora que a gente atualizar, vai ter 4 itens com title funcionando. Beleza. Uma outra coisa aqui que é interessante a respeito aqui, que a gente também pode colocar eventos também, né? Vou colocar aqui methods. Semelhante ao que eu já apresentei aqui, né? Eventos. Então eu vou colocar aqui um show name function alert this.item.name. Então, que eu posso atribuir aqui von click. Então, show name. Beleza. Então, na hora que atualizar aqui, se a gente clicar, tem que alertar o nome. Então, doguinho, cat. Beleza. Aqui no caso eu só adicionei um, mas se eu quisesse adicionar aqui, por exemplo, ID, por exemplo, eu posso adicionar. Então aqui vou só fazer uma alteração. Só que em vez de ser item, vai ser ID. Só pra... Opa. Esqueci que ele aumenta muito o código com array. Então aqui a gente vai passar aqui bem semelhante. Na verdade seria a mesma coisa, só que em vez de ser aqui, vai ser ID. Então, a gente atualizar, clicando, um log. A gente poderia também adicionar aqui propriedade ID, né? Opa. vbind ID o ID. Obviamente, como é HTML, né? Então, ID não seria bom, né? Que aqui tem os itens Ué, só um. Era pra ser só um. Ah, é óbvio, né? Que aqui só tá um. Então, 2. O ID aqui 2, 3, 4. Obviamente, como é um atributo HTML, seria melhor colocar alguma outra coisa aqui. Dar ID, alguma coisa do tipo, para não
não criar conflito, né, com TID. Enfim, bom, bem tranquilo, bem simples, nada muito complexo. É, claro que a complexidade vai depender do que você vai fazer, né, com o seu componente. Mas tá aí, uma aplicação bem simples, né, com o seu componente. É só uma degustação, bem tranquila. Vamos criar um componente dentro de um outro componente. Aqui,